tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Bom, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para tentar ajudar aí a esclarecer, a elucidar as diferenças aí entre a psicologia e a psicanálise. Eu também tive muita dificuldade quando eu fui escolher, né, fazer a minha opção de qual caminho eu ia seguir até eu me tornar um analista junguiano. Eu cheguei a questionar alguns profissionais, muitos também não souberam direito me explicar aí as diferenças. Eu tive que pesquisar bastante, passei pelos processos como cliente, então eu cheguei a fazer terapia com psicólogo, com psicanalista, fui com junguiano, com analista junguiano, até para poder entender melhor o processo dentro do set terapêutico, o que atuaria melhor para mim. Tá, isso é muito legal também. Então a gente vai começar a ver que são escolas que tem aí, que tem uma vertente, né, que tem um desenvolvimento, um pensamento também diferente. Então elas são escolas que se constituíram como qualquer outra, tá? Como a escola da filosofia, da sociologia, da física. E aí é legal, né, quando a gente até pode pegar a questão da psicanálise e da psicologia, é que nem a gente olhar, por exemplo, hoje para a física e falar, poxa, você tem a física newtoniana, a física tradicional, e você hoje tem a física quântica. Então, tem muita coisa que a física newtoniana não consegue explicar, que aí você vai ter a física quântica para explicar e vice-versa, ok? É que nem dentro da biologia, que você tem a biologia tradicional e você vai ter hoje aí um outro braço que é a epigenética. Então a gente entender são essas escolas, né, que se desenvolvem, que olham às vezes para um outro lado, uma às vezes olha mais para o macro, a outra mais para o micro, uma às vezes tem um movimento mais reducionista, a outra um movimento mais de amplificação. Então é só a gente tentar compreender isso, até para quando você for buscar um processo terapêutico, você ter uma noção um pouco melhor, você poder questionar isso, você poder entender qual o processo que está sendo aplicado em você. E se você procura uma formação nesse sentido, você também pode já ter uma ideia um pouco melhor. Tá? Então a intenção do vídeo é esta. Tá? Seria uma bobagem a gente querer discutir aqui qual que é melhor ou pior, isso é uma grande bobagem, porque todas são importantes, todas elas de uma certa forma se complementam. Então uma às vezes atua melhor para uma pessoa, outra atua melhor para uma outra, depende muito às vezes do momento que você está, de como que é o teu sistema psíquico, entende? Algumas às vezes atende melhor, por exemplo, como áreas mais empresariais, a outra às vezes atua melhor em área pessoal ou familiar, ok? Então, pessoal, para começar, vamos conhecer aqui o pai de cada uma e as pessoas que vieram para contribuir com o desenvolvimento dessa escola. Nós vamos trazer aqui algumas, tá? Porque são várias, e aí depois você também pode fazer a sua pesquisa, se aprofundar, caso seja o seu desejo. Então aqui, ó, na psicologia, nós temos aí o pai dela, que é William James. Então o pai da psicologia, ele é um americano, ok? Ele era filósofo e foi o primeiro intelectual a oferecer um curso de psicologia nos Estados Unidos. E o que acontece, pessoal? A psicologia aí, ela se desenvolve, tá? Ela tem a base dela na filosofia, que começou lá, né, com Platão, passando por Pitágoras, Aristóteles, enfim. E quem começa esse movimento dentro da psicologia são filósofos. Aí nós temos aqui o Ivan Pavlov, o Burrus Skinner, o Albert Bandura, Jean Piaget, Carl Rogers, Kurt Lewin. A maioria deles vieram da filosofia ou foram pessoas que fizeram uma formação em psicologia e depois deram contribuições na escola de psicologia. É um dos poucos aqui. Tá, eu não tenho formação em psicologia, mas eu fui estudar, pesquisar muito, até quando eu fui fazer a minha opção.
E um dos poucos que eu encontrei que tem um pé lá na medicina é o Ivan Pavlov, que ele era fisiologista, ele era russo, tá? E aí ele então passou, né, pela escola de medicina para depois participar, contribuir aí com a escola da psicologia, ok? Bom, aí seguindo aqui, né, vamos dar uma olhada então na psicanálise. Então nós começamos aqui com Freud. Freud é o pai da psicanálise. Então Freud era médico neurologista. E nós temos aí também o Jung, que ele também era médico e era psiquiatra. Quando nós olhamos para o movimento da psicanálise, a gente vai ver que ela surge então de fato na mão de médicos, né, de pessoas que estão diretamente ligadas com a medicina, com pessoas que já tinham contato, se deparavam muito já com os enfermos, né, com os males que atingem o ser humano. E é muito legal porque quando você começa a olhar esse desenvolvimento, já dá para a gente ter uma noção já da diferença de como cada uma surgiu, como cada uma veio se desenvolvendo aí, tá? Aí nós temos aí o Jacques Lacan, que também era médico, aí temos a Melanie Klein, a Mary-Louise von Franz, o Erik Erikson, a Anna Freud, e tem outros, né? Da mesma forma, do lado da psicologia, como aqui da psicanálise, nós temos outros nomes, outras pessoas que contribuíram, mas nós estamos trazendo algumas aí, ok? Então agora nós vamos mudar de tela e vamos visualizar aqui quais são as teorias e contribuições de cada área, começando aqui pela psicologia. Então aqui na psicologia nós temos o behaviorismo, que é a teoria de condicionamento, estímulo e resposta. Essa teoria da aprendizagem social por observação, imitação e modelagem. Quem desenvolve essa teoria é o Ivan Pavlov, que aí depois ela foi amplificada, né? Ela foi remodelada aí, pelo Skinner. Então o que acontece? A psicologia ela começa, né? Ela nasce desse processo de comportamento, né? Por isso que a psicologia, a sua base é comportamental. Porque ela vai começar a olhar como que as pessoas se desenvolvem, como ela aprende, como que ela vai formar caráter, como que ela vai formar personalidade. E aí então, através de testes, experimentos aí com animais, né, que essa teoria do behaviorismo começou, ela vai verificar esse processo de condicionamento. Então, através do condicionamento, você consegue, por exemplo, adestrar um animal, né? Você consegue inserir nele um comportamento a partir de um estímulo. É aquela história, né? Você toca uma campainha e depois você vai dar para ele um alimento. Toca uma campainha e dá um alimento. Então, você, através desse condicionamento, eles observam que a partir do momento que você toca a campainha, o animal já começa até a salivar ali, né? Ele já está condicionado, que ele já associou a campainha em receber aquele alimento. E aí a psicologia ela começa a se desenvolver como uma ciência que vai estudar isso, comportamento. Por isso que eles fazem muitos testes, né, para poder, por exemplo, avaliar dentro de um grupo, frente a um problema, a uma situação, né, como que a pessoa reagiria. E aí a partir daí eles vão verificar qual que seria o comportamento mais predominante dentro daquele grupo. Até para definir muitas vezes o que seria normal, né, de uma reação que vai se verificar normal ali dentro de um grupo, dentro de uma sociedade, daquilo que seria inadequado ou diferente aí. E aí você pode também começar, e aí a partir daí você começa a verificar até o nível de QI dessa pessoa, né? Ou seja, de qual a capacidade dela intelectual, de percepção em lidar com problemas, com conflitos, com situações adversas.
E a partir daí você vai desenvolvendo testes também, né? Então, psicológicos, né? E hoje a psicologia ela atende muito essa demanda de mercado, né? Então, para onde vai a grande parte das pessoas formadas em psicologia? Elas vão para a área de RH, né? Ou elas ficam responsáveis também por aplicar esses testes, por exemplo, para quem vai tirar habilitação, um porte de arma, um brevet, né? Esses testes psicológicos para poder avaliar, né, a capacidade dela intelectual, o perfil psicológico dela, teste vocacional, e por aí vai, tá? Então, a psicologia ela vai se desenvolvendo a partir daí e ela começa a observar então que nós temos uma grande capacidade em copiar gesto, comportamento, atitudes, né? Aquela velha história, macaco vê, macaco faz. Então, até hoje esse processo de condicionamento ele é muito utilizado para adestrar animais, inclusive para nós, tá? Para inserir comportamentos dentro da sociedade. E a gente verifica aí como essas questões, por exemplo, de tendências, seguir a tendência da moda, seguir a tendência, agora vamos supor, alimentar, né? Então, tá na moda, sei lá, ser vegano, ou agora ser ambientalista, e a gente não percebe que existe uma diferença entre consciência e condicionamento, tá? Então, quando a gente faz algo por condicionamento, muitas vezes não é algo tão legítimo, porque não está dentro de você, que age através de uma consciência que está num propósito, que sabe realmente a importância daquilo que está fazendo. Então a gente fica muito às vezes no modismo. Então é importante também a gente compreender essas diferenças aí. E aí o que acontece? Dentro, por exemplo, da própria publicidade, né? A gente tem aquela velha história de repetir, porque através da repetição você vai criando condicionamento, você vai inserindo a informação naquela pessoa. Então aquela velha história, né, de você repetir algo 1000 vezes para se tornar uma verdade. Então a gente tem essa fragilidade no nosso sistema. Nós somos sim influenciáveis quando a gente tem um ego muito fraco, tá? Que não sabe discernir muito bem as coisas, tem dificuldade em se posicionar, em ter uma boa estrutura nesse sentido. E a gente vai percebendo que ao longo do tempo a gente vai também desenvolvendo um pouco do nosso comportamento, da nossa personalidade através de modelagem, né? De copiar algo e moldar. Então você vai lá e copia uma forma de se vestir de um professor, uma forma de fala ou de postura de um chefe, sabe, você copia um trejeito, alguma coisa de um personagem de televisão, sabe, a gente copia algo de um super-herói, de um personagem de história e quadrinhos, de um parente nosso. Então, através da gente observar, a gente olha aquilo que nos agrada, né? Que a gente, de certa forma, cria uma empatia aí e a gente busca, então, copiar aquilo, né? Ou seguir aquele caminho, desenvolver aquilo, ok? Então, seguindo aqui, aí dentro da psicologia vem aqui a revolução cognitiva, o desenvolvimento cognitivo das crianças e da nossa compreensão intelectual, influência na psicologia da educação, análise do comportamento social e a terapia rogeriana. Então, sim, a psicologia começa a contribuir para a de formação na educação, porque ela vai começar a desenvolver métodos de aprendizagem. Então ela começa a estudar isso, ela começa a observar isso e ver como o ser humano aprende, o que é mais fácil para uma informação ser inserida na nossa mente, para que ela se fixe também.
ela vai começar a estudar todo esse processo de aprendizagem. E aí começa também a contribuir na área da educação com métodos de ensino, né? E, bom, e aí pessoal, tem aí algumas teorias, vocês podem também depois pesquisar, tá? Eu não vou me aprofundar muito aí não, mas é só para vocês terem uma ideia, uma base disso, né? Então, qual que é a essência da psicologia? É comportamental, tá? É trabalhar comportamento. É o que se faz, de certa forma, por exemplo, dentro do coaching. Só que algumas pessoas perguntam para mim assim, coaching é um processo terapêutico, é uma terapia? Não, né, pessoal? Até porque não é uma formação terapêutica. Ela traz ferramentas aí para ajudar, para contribuir, né, com pessoas que buscam certas conquistas, certas metas aí. Ela consegue ajudar a pessoa muitas vezes a ver e explorar algumas questões nela, como suas crenças, como, vamos supor, as suas autossabotagens, mas o processo terapêutico em si ele é muito mais profundo, tá? E a gente lida com outras questões mais profundas aí. E a gente vai entender isso agora no decorrer desse vídeo, ok? Bom, então vamos olhar aqui agora a psicanálise. Então, pessoal, aqui na psicanálise nós temos aqui a teoria do id, ego e superego. Nós temos aqui a teoria dos complexos. Então, quando a gente fala assim, o complexo de Édipo, o complexo materno, o complexo paterno, aquela pessoa tem um complexo de superioridade ou de inferioridade. Então, é isso. E aí a gente vai verificar como isso se desenvolve, como isso é ativado numa pessoa, como isso atua nela, ok? Aí nós temos aqui o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, a teoria dos arquétipos, o conceito de ânima e ânimos, a teoria da sincronicidade, fixação, persona e sombra. E aí, nesse primeiro momento, tá, eu estou colocando tudo aqui dentro da psicanálise. Por quê, pessoal? Porque o Jung, tá, que grande parte do que está aqui veio do Jung, ele foi parceiro do Freud por 10 anos. Né? Durante 10 anos, o Jung esteve ao lado do Freud, foi profundamente influenciado pelas teorias do Freud. Ele foi alguém que então defendeu a escola da psicanálise e procurou contribuir com tudo isso ao longo de 10 anos até eles romperem, né? Eles começaram a divergir em algumas questões. Quando eles rompem, aí você vai ter agora que o surgimento de uma terceira escola, que seria a psicologia analítica, tá? Que é o que? Jung. E o que é importante compreender? Que a psicologia analítica não tem nada a ver com a psicologia, com a escola da psicologia. Até porque se você for buscar em qualquer universidade que ofereça o curso de psicologia e olhar na grade curricular, eles nem citam Jung. Não tem Jung na grade curricular. Tá? Eles não ensinam Jung. Da mesma forma que na grade curricular da psicologia, você vai ter ali a matéria psicanálise como uma matéria, sabe, como qualquer outra, como você tem lá filosofia, sociologia, enfim. E aí essa matéria psicanálise, em geral, ela é aquela aula que é uma dobradinha, que é uma vez por semana. Então você tem em média durante um ano. É muito pouco, né, do ponto de vista da profundidade que a psicanálise é, né, dessa teoria, de tudo que tem para se estudar aí, tá? E aí o que acontece? A pessoa, quando faz o curso de psicologia, então ela vai verificar que qual que é a base, a essência mesmo da psicologia, ela é comportamental. E o que ela vai oferecer para você? Então, só o psicólogo pode aplicar testes psicológicos, só ele pode aplicar esse teste vocacional, teste de QI, ele pode trabalhar em pesquisa de campo, ele vai trabalhar na área de RH,
entende? Ele pode trabalhar em hospitais, em clínicas, tá? Ao psicólogo, ele vai querer atender com Freud, não tem problema, desde que então ele aprofunde, faça um curso em psicanálise ou uma pós em psicanálise, tá? Que é interessante porque percebe isso acaba se misturando muito, né? As pessoas, quando a gente fala em psicólogo, em geral as pessoas já associam a Freud, e Freud não é o pai da psicologia, ele é o pai da psicanálise. É uma outra vertente aí. E o que acontece? A gente tem que entender que o Freud e o Jung, nesse sentido, enquanto médicos, o Jung ele trabalhava muito com esquizofrênicos. O Freud, ele enquanto médico também, ele começou a perceber que existe, o ser também ele é muito complexo. Né? Então, começa a ter essa percepção da profundidade que o ser tem, da parte, então, que existe uma parte objetiva e subjetiva. Então, uma coisa é olhar para essa ferida que está aqui na minha matéria, no meu corpo, né, nesse braço quebrado, eu olhar para uma dor no meu estômago. Então, uma coisa é eu cair, me machuquei, ralei, eu estou vendo essa ferida, esse roxo, essa dor. Eu vou lá, passo um remédio, coloco uma atadura, tomo um remédio para a dor, porque eu estou vendo, eu já crio essa associação direta. A dor está fora aqui, eu tenho uma interação diferente. Tá? Eu quebrei um braço, eu consigo associar de onde vem essa dor, estabelecer um outro tipo de contato, de relação com ela. Isso me traz, de certa forma, até um pouco mais de conforto. Eu sei que isso vai ter um tempo, vai curar, vai passar, ok. Né? Eu vou no médico, o que ele em geral pergunta? O que você tem? Eu estou com uma dor aqui de barriga. Aonde dói? Ele vai verificar, será que é barriga? Pode ser o estômago. Da onde vem? Então ele vai te examinar, tira um raio-x, ele vai verificar por quê? Porque ele precisa fazer um diagnóstico e a partir do diagnóstico ele vai dar um prognóstico, ou seja, como eu vou tratar isso? De que forma isso vai ser tratado? Qual o melhor método para tratar isso? Né? Qual o melhor medicamento, qual o melhor recurso que eu tenho aqui para poder tratar isso, ok? E aí, pessoal, a gente começa a perceber que existe uma outra dor que é a dor psíquica. E normalmente essa dor ela é maior que uma dor física e ela se prolonga por muito mais tempo. E a gente não tem noção disso. Então, às vezes, algo que a gente carrega, a gente passou uma dificuldade através de uma vivência, um trauma, um abuso, um abandono, enfim. Aquilo se imprime, se instaura uma ferida, uma dor, e essa dor ela vai por anos. Né? Às vezes isso aconteceu comigo quando eu tinha lá 2, 3, 4 anos de idade, eu estou com 40 anos e estou preso naquilo. Isso já está inconsciente, mas eu estou preso, refém dessa dor. E isso é profundamente angustiante porque como que eu lido com isso? Porque eu não tenho como trazer aqui para fora e olhar, lidar com isso aqui fora. Porque está dentro. E a questão quando a gente fala da psique, pessoal, nós estamos falando do ser integral, do ser da totalidade, do ser completo, que é mente, corpo e alma. Então isso tudo está interligado e às vezes algo numa esfera interfere nas outras. Então eu percebo que às vezes algo que cria uma ferida na minha alma vai afetar essa mente e esse corpo físico através do que? De somatizações. Da mesma forma, né, que quando eu tenho, por exemplo, um problema com o meu corpo, de uma cicatriz, porque eu nasci com alguma deformidade, ou sei lá, me acho gordinho, o meu nariz batata, enfim, eu não consigo muitas vezes lidar com isso. Olha como isso afeta a minha autoestima, como isso vai se instaurar, né, no meu íntimo, no meu ser, como isso vai atuar na minha mente, ok? Da mesma forma que quando uma informação errada entra na minha mente, onde eu atribuo muitas vezes um significado errado, isso muitas vezes vai acabar prejudicando, por exemplo, sei lá, a minha higiene, o cuidado que eu tenho com a minha saúde,
com a minha integridade física. Então está tudo interligado nesse sentido. Por isso que já é de muito tempo que tem estudos dentro da medicina e dentro da indústria farmacêutica, né, da própria biologia através da epigenética também, do efeito placebo. E o que se constata até hoje é que mais de 50% das pessoas que passam por esses testes, elas se curam através do efeito placebo. Né? E hoje uma grande parte se verifica que os problemas são muito mais psicológicos do que de fato físicos. Então a gente precisa entender a potência, o poder que isso tem. Então o que é o psicanalista? O que é esse analista junguiano, né? Ou esse psicólogo analítico que vem dessa linha de Jung? Ele seria esse médico da psique. Para o quê? Para tratar a dor psíquica, para tratar as feridas psíquicas. Porque eu não tenho como lá pegar essa ferida, olhar e lá e passar um remedinho, colocar uma atadura. Como é que eu faço? E a questão é, pessoal, do que o ego é feito? Aonde ele está em você? Né? Como que ele lida com isso? Quais os recursos? Percebe? Pega, por exemplo, uma pessoa que desenvolve uma depressão. Às vezes ela fica lá 1, 2, 3, 4, 10 anos numa depressão, tomando medicamento e não se cura, não resolve. E tem que ir para terapia. Pessoas que passam por perdas, lutos, separações, pessoas que passaram aí por várias situações, né, de bullying, de abandono, de traumas ali, de acidentes. E outra coisa, a gente não percebe, às vezes, que a gente vive, né, a gente tem também as nossas crenças, que é absorvida no nosso sistema familiar, da sociedade, e que isso muitas vezes prejudica, interdita a gente na vida. Então a gente não percebe que às vezes erros de informação que a gente tem, informações, né, significados também que a gente atribui às coisas, erroneamente, equivocadamente, pode prejudicar muito o nosso desenvolvimento, nas nossas relações, no nosso campo profissional, afetivo, por aí vai. Da mesma forma que a gente não percebe que às vezes eu me coloco em situações difíceis, eu sofro um acidente, eu me machuco, porque é uma forma de expiar algo, é uma forma de expiar uma culpa ou algo que eu fiz que não foi legal, ou alguma coisa que eu prejudiquei alguém, ou mesmo um trauma ali que eu vivenciei, tem uma ferida, uma dor aqui, que muitas vezes a gente busca um processo de compensação. Sim, às vezes um tombo é só um tombo. Às vezes um acidente é só um acidente. Mas, sim, por muitas vezes é uma forma de compensar. Compensar algo. Então é muito importante se compreender o que é isso. O que é terapia. O que é você passar por um processo terapêutico. Né? Entender o que é essa dor psíquica, essa ferida interna que tem e que nos acompanha muitas vezes por muito tempo, que nos interdita, que nos paralisa, medos, angústias, sabe? Vai desenvolvendo fobias, síndromes, às vezes desenvolve, né, ansiedade, depressões e por aí vai. Então, preciso parar para entender e refletir um pouco sobre isso, tá? E aí o que acontece? Voltando na questão de Freud e de Jung, quando eles rompem, então, Freud vai proibir Jung de utilizar o termo psicanálise. Por quê? Porque ele criou isso. Ele criou esse termo. E aí Jung, então, num primeiro momento, ele vai utilizar o termo psicoterapia. Tanto que ele escreve um livro chamado A Prática da Psicoterapia.
E aí depois de muito tempo ele olha para a obra dele como um todo e ele vai dizer, olha, o nome que melhor representa a minha obra é psicologia analítica. Tá? E aí fica desta forma então, ok? Então, é muito bacana quando Freud e Jung começam a olhar para isso e perceber essas diferenças. Então eles vão olhar e vão falar, caramba, né? A medicina ela não consegue explicar algumas patologias, alguns males que atingem o ser humano. Então, quando eles começam a olhar lá para histeria, ou a própria esquizofrenia, ou inadequações em comportamentos, quando olha para a questão do sado e do masoquismo, entendeu? Várias coisas que vão atingindo aí, né? A própria depressão, a própria ansiedade, o toque, e por aí vai. Então eles começam a ter que olhar e perceber esses outros males que atingem o ser humano. Como trata isso? Você não tem como operar isso. Você não tem remédio para passar lá, não tem uma atadura que você coloca e resolve. Então começa a perceber quanto o ser ele é muito maior e mais complexo, entende? Quanto o estudo é muito mais profundo. E aí, assim, poxa, então eu preciso estar com uma dor psíquica ou com uma patologia para fazer terapia? O legal era nem você deixar chegar aí, entende? Porque se a gente vai permitindo que isso ocorra, isso vai cada vez mais crescendo, crescendo, vai interditando a gente, chega uma hora que somatiza, vem para o corpo físico, a gente vai se colocando em situações difíceis. Então a terapia é um processo da gente poder elaborar isso, elaborar as nossas vivências, elaborar qual que é o nosso propósito, nosso destino aqui, como está as nossas relações. A gente vai ter que olhar para tudo, tem que olhar para essas dores também, tem que olhar para as nossas histórias, olhar para os impulsos internos, os desejos internos. Então, da mesma forma que quando você vai no médico com uma demanda e ele vai perguntar algumas coisas para você para estabelecer um diagnóstico, quando você vai a um terapeuta, quando você vai a um psicanalista, por exemplo, ele também vai te fazer perguntas, ele também vai fazer o que a gente chama de ficha de anamnese, justamente para poder entender, né, com você de onde vem essa dor, quais são as causas, para tentar chegar na raiz disso e aí sim estabelecer o prognóstico, né, como vamos tratar isso, quais são os caminhos, quais as melhores ferramentas, né, para que possa ser um processo eficaz, né, para que isso possa de fato apoiar você aí. E mesmo que essa pessoa esteja tomando algum tipo de medicamento, a intenção é que ela não se torne dependente disso, ela possa sair daí. Tá? Como a terapia também, ela não quer que você se torne dependente dela. A terapia é um recurso que a gente utiliza para a gente desenvolver recursos, para a gente poder estar realmente saudável, bem, estar mais alinhado com o propósito de vida, a gente poder buscar ferramentas aí para nós, para estarmos realmente bem na vida aqui, poder também caminhar sozinho, tá? Não é nem saudável criarmos dependência. Dependência de forma alguma ela é boa, ela é saudável. E aí, pessoal, o que acontece? Se você assistiu aquele filme Forrest Gump, é muito legal, né? Tem uma cena então que ele está lá na varanda da casa dele e ele está lá meio entediado, né? E aí de repente ele levanta e dá uma vontade nele de correr. Então de ele correr até o portão ali da casa dele. Aí ele corre, quando chega lá dá vontade de correr até o final da rua e ele vai. Chegou no final da rua, dá vontade de correr até a cidade, ele vai. Chegou na cidade e ele vai. Ele está indo no impulso interno dele. É um impulso que o leva, um desejo, ele está atendendo um desejo interno, ele está ali, está indo, e está na dele, tranquilo. De repente, sabe, ele sai na mídia, começa a ficar famoso e tal, ele passa
pelos locais, daqui a pouco vem um segue, o outro segue, e daqui a pouco você vê um monte de gente imitando ele, seguindo ele nesse movimento. E ele está lá, e a galera seguindo, cada vez crescendo o grupo. Até que um belo dia ele para e fala: nossa, cansei, quero voltar para casa. Ele se vira e vai embora. E o pessoal que estava seguindo ele para e fala: e a gente? O que a gente faz agora? Entende? Não é problema dele, porque o problema dele é seguir o impulso dele, de atender os desejos dele nesse sentido, de atender a um propósito. E olha como, quando a gente não tem propósito, como as coisas se perdem. E é isso que a gente não percebe, que muitas vezes a gente investe em algo que depois vai nos levar a um vazio. Muitas vezes a gente persegue metas e objetivos que têm como finalidade o vazio. Por quê? Porque não tem propósito real. Qual o propósito realmente daquilo? Qual o seu propósito em fazer alguma coisa? Qual o seu propósito nesse trabalho que você exerce, na profissão que você escolheu? Qual que é o teu propósito dentro da tua família, da tua relação? E a gente tem vários exemplos hoje na sociedade, pessoal, de pessoas que perseguiram aí, muitas vezes fama, dinheiro e tal, e quando conquistaram, se afundaram no vazio, caíram numa profunda depressão. Onde é que estava o real propósito disso? Qual o real objetivo disso? Então é muito importante a gente saber entender isso, qual que é o meu destino aqui, qual que é o meu propósito real de alma, né? Qual que é de fato a minha contribuição. Esse é um dos propósitos, esse é um dos objetivos do processo terapêutico, de você criar alinhamento também com a tua vida nesse sentido. É algo muito profundo, muito amplo, por isso que a gente utiliza muitos recursos, né, como a interpretação de sonhos, toda a simbologia. Eu que sou, né, eu, por exemplo, que acabei me tornando um analista junguiano, a gente olha muito para o mundo simbólico. E tudo é um símbolo, né? A fala, a linguagem, cores, objetos, tudo. A gente vive num mundo simbólico. A psique vai interpretando toda essa simbologia. E aí é muito amplo, porque além de ter muito, né, ser uma coisa enorme esse mundo simbólico, você também tem a questão dos significados atribuídos, que isso varia de cada pessoa, de cada cultura, do paradigma que cada um está inserido. Então a gente tem que olhar e falar assim: caramba, uma pessoa que segue esse caminho, ela tem que estudar muito, muito, é muita dedicação. Para você se tornar um psicanalista, um bom psicólogo, um bom analista junguiano, requer muita dedicação, muito tempo, muito estudo, muito exercício no sentido de vivência, de atender, de você também passar pelo processo. Não adianta você ir lá e fazer um curso de psicologia e não passar por terapia. Não adianta você fazer um curso de psicanálise e não passar por terapia, ou fazer uma formação em Jung e não passar pelo processo pela terapia. Sabe? A gente tem que também se tratar, se cuidar. E aí, pessoal, justamente que da onde nasce um bom terapeuta? Daí, da dor, das vivências, de olhar para si, de perceber as suas próprias sombras, as suas próprias falhas, de olhar também quais são as tuas virtudes, as tuas habilidades, de perceber de onde veio, de qual que é realmente o teu propósito, o teu objetivo. E aí a gente às vezes fica numa sociedade muito superficial nesse sentido, que sempre fica vislumbrando, né, e dando muito valor para quê? Só para o intelecto. Né? Então a gente acha que assim, um terapeuta ou qualquer outro profissional se forma pela escola que ele frequentou, pela quantidade de livros que ele leu. De forma alguma. Não adianta você ir lá e ler, por exemplo, livros de economia e na prática você sabe aplicar?
Você sabe como lidar com isso, fazer? Não adianta você ir lá e ler, estudar física e na prática, você sabe como fazer, como aplicar essa informação, esse conhecimento? É que tá. Não adianta fazer um curso de psicologia ou de psicanálise se na prática eu não sei como lidar com isso. Quando chega um cliente ou eu mesmo estou numa situação, eu não sei como lidar com isso. Eu não vou ter inteligência também emocional nesse sentido. E aí? Então não é tão simples assim, é algo muito profundo. E aí, muitas vezes a gente quer medir também um bom profissional por essa imagem que é criada de sucesso. Isso é muito fácil criar. Você colocar uma roupinha ali bonitinha, fazer a cara de uma pessoa bem sucedida, gente, a coisa mais simples, mais fácil que tem. Não é assim que a gente verifica bons profissionais. Entende? A gente precisa ter mais noção, consciência disso. Né? Por isso que é legal. Eu, por exemplo, já cheguei em psicólogo que depois eu fui verificar que ele me atendia o quê? Com abordagem freudiana. Então, como ele estava atuando? Como psicólogo ou como psicanalista? Então, ele estava atuando como um psicanalista. Entende? Se você vai no psicólogo e ele fala para você que a abordagem dele é comportamental, então ele está dentro da vertente real da psicologia. Se ele falar para você que é freudiano ou lacaniano, que Lacan foi uma pessoa que fez uma releitura de Freud, contribuiu bastante, então você está dentro de uma abordagem psicanalítica. Tá? Então, qual que é a diferença num psicólogo que atende na abordagem freudiana ou lacaniana e de eu ir num psicanalista? Não tem nenhuma diferença. Tá? Nenhuma. E qual que é a diferença, então, do processo de formação? Quando você vai fazer uma formação em psicanálise, você só vai estudar psicanálise. Você não vai ter uma matéria como filosofia, sociologia, não. Você vai estudar a fundo as teorias psicanalíticas, como que é o trabalho dentro do set psicanalítico, você vai passar pelo processo terapêutico, que é muito importante, e você vai estudar toda essa base. Entende? É a mesma coisa de uma formação em Jung. O psicólogo é junguiano. Se ele é junguiano, ele teve que, depois da faculdade, fazer um curso técnico em Jung ou uma pós-graduação em Jung. Porque ele não teve nada disso na graduação, então ele teve que estudar Jung do zero. E até para você poder entender Jung, o legal mesmo é você começar a partir do que? Da base da psicanálise, porque Jung ele vem se desenvolvendo da base psicanalítica freudiana. Então é muito legal, né? E até hoje os lugares que eu vi que dão curso de formação para analista junguiano, todos eles, inclusive, o meu processo também foi esse. Você vai começar pela psicanálise Freud, Lacan, e aí você vai para Jung. E é muito legal porque você sabe quem você tem que honrar, qual que é o lugar de cada coisa, você sabe de onde realmente Jung pertence ali, toda a base teórica dele. Depois ele acabou se tornando uma terceira escola, sim, mas ele vem dessa vertente da escola psicanalítica, entende? E é isso que é legal você saber então a história, de onde veio, do que você tem que honrar, de qual que é o princípio de cada escola, a ética de cada escola, até para você ver se você está alinhado com aquilo, como você está atuando, né? Se você está em ressonância com isso. É importante a gente, enquanto profissional nessa área, saber nos posicionarmos, se a nossa visão de mundo, se a nossa percepção das coisas estão alinhadas com aquele pensamento, com aquela escola. Se a gente vai honrar aquilo também, aquelas pessoas que desenvolveram, que contribuíram, né? Aquele senso ético que tem ali, entende? Os princípios que tem ali inseridos, para que nós podemos estar também como profissionais íntegros aqui. É de uma forma
correta também, legítima aí, entende? Então, eu fiz psicanálise, depois eu não posso fazer psicologia? Pode, porque você pode complementar, né? Então, se eu falo assim, eu quero trabalhar com comportamental, você vai ter que fazer um curso de psicologia. Ah, eu quero aplicar os testes, você vai ter que fazer um curso de psicologia. Você tem testes dentro da psicanálise? Tem o teste dos complexos, tem outros testes aí que eu não vou entrar aqui agora, mas isso é legal para quem está muito começando. Depois de um tempo, você percebe que nenhum teste ele é 100%. Por quê? Porque o ego não se expõe com muita facilidade. Então é a própria prática, né? Você com o tempo lidando com o cliente no set terapêutico, você já vai percebendo, né? Você já vai compreendendo o perfil dele, né? Como foi se desenvolvendo. E aí a partir desse processo você vai trabalhando com o cliente. É um processo aí de troca. Tá? Então é muito difícil a gente querer avaliar também muitas coisas através desses testes. Tá? Nem psicólogo, nem psicanalista, nem um analista junguiano pode medicar, ok? Nenhum deles. Esta atribuição pertence aos médicos. Então, quem pode receitar medicamento? O psiquiatra ou um médico. Nem o psicólogo pode fazer isso. Aqui no Brasil, pelo menos. Tá? Um psicanalista pode encaminhar uma pessoa para um psiquiatra? Pode. Como psicólogo pode. Né? Você está atendendo um cliente ali que você vê que ele está com uma situação de uma depressão mais patológica, de uma ansiedade muito, muito forte, ou ele está com questões de estado alterado do humor dele. Então você, enquanto profissional, você recebe toda essa base e você vai então orientar o teu cliente para falar, olha, vai num psiquiatra, porque inicialmente a gente vai precisar ter um apoio medicamentoso, né, para que a gente possa ir ajustando isso e vamos tirando, né? Porque aí você vai ter toda a base, acompanhamento, amparo terapêutico aqui, para que você possa sair, né, depois do medicamento e poder estar saudável, estar bem, ok? Bom, pessoal, então, só para esclarecer, eu acho muito legal, né, você se permitir passar por terapias diferentes nesse sentido, para você poder também avaliar, verificar. É muito bacana quando você procura um terapeuta, seja um psicólogo, um próprio psicanalista, você até perguntar qual que é a abordagem que você utiliza. Então o próprio psicólogo ele vai falar, olha, o meu é comportamental. Ah, ok. Não, eu freudiana, lacaniana. Então você vai saber qual que é a abordagem, até para você saber como aquilo vai atuar em você. No psicanalista, a mesma coisa, qual que é a abordagem que você usa, né? Se você vai num analista junguiano, um psicólogo que ele já se coloca como junguiano, então você já sabe, ele está trabalhando com a abordagem junguiana. Tá? Então, conforme a gente viu lá no começo, quando o Freud diverge com Jung e ele proíbe Jung de utilizar esse termo, então ele acaba também rejeitando as teorias do Jung, como por exemplo a teoria dos arquétipos, dos tipos psicológicos, o conceito de ânimo e ânimos, o conceito do self. E aí é por isso que depois vai se constituir uma terceira escola aí, tá? Que Jung ele vai se desenvolver aí através de todo o trabalho que ele faz com arte-terapia, né, com as mandalas, com toda a leitura que ele faz lá da astrologia, da jornada do herói, enfim. E é muito legal você poder ter noção disso, estudar tudo isso, ver como essas coisas todas se complementam. Eu tenho Freud como um grande mestre, tenho ele no meu coração.
Foi muito bom para mim também estudar Lacan e aprender Lacan, para poder hoje também chegar em Jung e construindo essa base para mim enquanto profissional aí, ok? Depois eu fui conhecer a terapia sistêmica, que é a do Bert Hellinger, que é sensacional também, muito bom. Hellinger também vem da psicanálise, que ele foi estudar a psicanálise para poder entender melhor e trabalhar a questão da constelação familiar aí. E é isso, tá, pessoal? Eu já passei por psicólogos, para mim foi bom. Hoje eu atendo também psicólogos, isso é muito legal, a gente sempre poder fazer essa troca, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Não acho que exista essa coisa realmente do melhor ou do pior. Eu acho que o legal é a gente sempre desenvolver esse intercâmbio, procurar, experimentar, né, o que pode atuar em certos momentos aí pra gente. Espero ter ajudado você nesse vídeo a compreender melhor isso. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, alguma contribuição que você possa dar também, fique à vontade, ok? E é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.